Então, eu falei aqui para vocês os pontos de pauta de hoje, mas é impossível não começar falando sobre o que está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto eu estou aqui falando com vocês, o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Né? Vou trazer aqui para vocês a matéria completa do que era para acontecer hoje, no dia de hoje, o que de fato está acontecendo nos Estados Unidos, desse tumulto. Nós temos grupos terroristas que se reuniram na capital dos Estados Unidos hoje para protestar contra o resultado eleitoral de derrota de Trump, invadindo o Congresso dos Estados Unidos, uma situação terrível. O Congresso dos Estados Unidos estava em uma sessão conjunta especial para ratificar, né, para de fato ratificar o resultado eleitoral da eleição de presidente que deu a vitória para Joe Biden. No último dia 5 de novembro teve a eleição, dia 14 de dezembro os delegados se reuniram, esses delegados votaram e são esses votos que o Congresso estava em sessão, lendo os votos e contando os votos para, de fato, ratificar a vitória de Joe Biden. E essa sessão foi interrompida, manifestantes de forma violenta invadiram o Congresso dos Estados Unidos, não foi a resposta da polícia, a polícia não teve resposta nenhuma, os manifestantes puderam invadir o plenário do Congresso dos Estados Unidos, onde representantes e senadores estavam reunidos. Eles foram evacuados, eles foram levados para um local seguro, a sessão foi interrompida. Então, nós temos agora, na capital que se considera a maior democracia do mundo, manifestantes armados, incitados pelo presidente Donald Trump, ocupando o prédio do Congresso Nacional e impedindo que o Congresso se reúna e cumpra o seu dever constitucional de reconhecer a vitória de Joe Biden. Situação drástica, uma situação impensável que a gente tem agora na capital dos Estados Unidos. Então vamos para esse ponto de pauta que eu vou trazer para vocês o que deveria ter sido a reunião hoje do Congresso dos Estados Unidos, o que foi, o que está acontecendo. Vamos a este ponto de pauta. Antes era para ser o último ponto de pauta, mas agora eu vou trazer ele para vocês aqui em primeira mão. Congresso dos Estados Unidos se reúne para certificar o resultado eleitoral. A última etapa do longo e complexo processo eleitoral presidencial norte-americano é uma sessão conjunta das duas casas do Legislativo Federal dos Estados Unidos, que se reúnem sob a presidência do vice-presidente, que abre os votos dos delegados dos diversos estados e anuncia o vencedor da eleição. Nos últimos dias, têm sido divulgadas diversas desinformações, segundo as quais o vice-presidente Mike Pence pode desconsiderar votos, o que não tem base legal e constitucional nenhum. Então, essa era a manchete da notícia. Vamos aqui que eu quero comentar com vocês o que de fato está acontecendo agora nos Estados Unidos, nessa última etapa desse complexo processo eleitoral, que é exatamente hoje deveria ter sido uma cerimônia pro forma, que o Congresso dos Estados Unidos recebe dos estados, lá nos Estados Unidos, os 50 estados conduzem seu processo eleitoral de forma independente,
escolhem os delegados daquele estado, os diversos delegados daquele estado são escolhidos pelos processos eleitorais previstos nas leis daqueles diversos estados. Esses delegados são escolhidos, votam no presidente que foi escolhido pelo estado, e esses votos desses delegados são enviados ao Congresso, que se reúne hoje, dia 6 de janeiro, todo dia 6 de janeiro do ano posterior ao ano que tem a eleição nos Estados Unidos, o Congresso se reúne para contar os votos. E é uma reunião das duas casas, presidida pelo vice-presidente em exercício, que atualmente é Mike Pence, o vice-presidente de Donald Trump, e ele conduz essa cerimônia formal do Congresso de contar os votos dos delegados e certificar o próximo presidente dos Estados Unidos, que nesta eleição nós já estamos cansados de saber que o eleito foi Joe Biden, do Partido dos Democratas. Donald Trump perdeu a eleição durante 2 meses. Donald Trump não reconheceu a derrota, de fato, incitou atos de violência, incitou ações incitou seus apoiadores a adotarem atos de violência de diversas formas para usurpar o governo dos Estados Unidos, não governou nos últimos 2 meses, não tem governo dos Estados Unidos, e nós temos esse presidente que perdeu, não reconhece que perdeu, fundamenta de novo em desinformações, em notícias falsas de que teria havido fraudes, de que teria havido votos de mortos, de que as urnas na Geórgia teriam alterado o resultado eleitoral. E em nenhum momento, nos diversos processos judiciais, ele já propôs mais de 80 processos judiciais no judiciário norte-americano. Não conseguiu provar nenhuma fraude, nenhuma alegação de fraude, nenhuma das suas alegações de fraude ele conseguiu provar no judiciário. Os diversos estados que ele alegou fraude, que são governados, seja no legislativo e no governo, por republicanos, conduziram audiências públicas para que os advogados de Donald Trump pudessem apresentar provas de fraude. Ele não apresentou nenhuma prova de fraude. De novo. Os estados certificaram o resultado eleitoral, não encontraram nenhuma evidência de fraude. O próprio advogado-geral da União, lá nos Estados Unidos, que é indicado por Donald Trump, que é quem preside o Departamento de Justiça Federal nos Estados Unidos, admitiu, isso ainda em dezembro, antes do Natal, admitiu: não há nenhuma evidência de fraude que comprometa o resultado eleitoral. Nenhuma autoridade do Estado. Nós vimos neste final de semana Donald Trump ainda insistindo em um telefonema que foi vazado, em um telefonema que ele ligou para o secretário de Estado do estado da Geórgia, onde ele perdeu, um estado governado por republicanos, o secretário de Estado é republicano. Donald Trump perdeu no estado para Joe Biden por 11.779 votos. E a gente viu Donald Trump pressionando o governador do estado da Geórgia para encontrar votos para ele. Então, toda essa confusão, toda essa insurreição que a gente está vendo na capital, da que se diz a maior democracia do mundo, é diretamente responsabilidade de Donald Trump. Donald Trump incitou violência. Hoje, na sessão conjunta do Congresso, que deveria ser um ato formal, ele falou para manifestantes, incentivou eles a invadirem o Congresso dos Estados Unidos.
E foi exatamente isso que eles fizeram. Invadiram o Congresso dos Estados Unidos. Tomaram o Congresso, tomaram o governo federal de refém, porque não aceitam a derrota. Não existe outro termo. Quem toma de violência um governo legalmente instituído, como estão fazendo os manifestantes apoiadores de Donald Trump, são terroristas. Não existe meio termo, não existe outro termo para classificar esses manifestantes. São terroristas que estão tomando de refém o governo dos Estados Unidos. E na sessão do Congresso dos Estados Unidos, nós estávamos no meio de senadores republicanos apoiando e incentivando essa insurreição, clamando e reproduzindo oficialmente essas falsas acusações de fraude que não existem, não foram provadas e não existe nenhuma prova de que existe essas supostas alegações de fraude. Tudo isso porque Donald Trump não aceita o resultado eleitoral de derrota. Eles estão ocupando o Congresso dos Estados Unidos neste momento, e o mais terrível de tudo, o que deixa mais indignado de tudo isso, é que a polícia do Distrito Federal, do Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, não toma atitude nenhuma. Eles abertamente dizem: a gente não tem condições de fazer nada. E eles pediram reforço, pediram a Guarda Nacional, pediram reforço para a Guarda Nacional. Guarda Nacional não apareceu, não foi. Enquanto a gente tem terroristas insurgindo contra o governo federal, invadindo o prédio do Congresso Nacional, tomando de refém o governo dos Estados Unidos e incentivados por Donald Trump. O vice-presidente teve que ser escoltado, o vice-presidente republicano, que durante 4 anos apoiou absurdamente Donald Trump, teve que ser escoltado para fora da sessão do Congresso Nacional e colocado em um local incomunicável e um local seguro, porque para se proteger contra os próprios apoiadores de Donald Trump. Porque antes do início da sessão do Congresso para a contagem dos votos, ele, que estava sob pressão de diversos apoiadores de Donald Trump e do próprio Donald Trump, para fazer algo que era absurdamente ilegal, que não tinha precedente nenhum na legislação norte-americana, não tem base nenhuma na Constituição dos Estados Unidos. Ele estava sob pressão para recusar os votos de Joe Biden e declarar a vitória de Donald Trump. Algo absurdamente ilegal, não tem previsão nenhuma. O vice-presidente não tem esse poder. Não existe nada na lei dos Estados Unidos, na Constituição dos Estados Unidos e em precedentes de outros vice-presidentes que já estiveram na mesma posição. Muito pelo contrário. Só no século XX, só agora no século XX, o próprio Richard Nixon, em 1961, estava em uma posição de ter que reconhecer a vitória do seu anterior oponente na eleição de 1960, que era JFK. Na eleição de 2000, Al Gore estava na posição de presidente do Senado, de vice-presidente da República, e teve que reconhecer a vitória de George Bush, mesmo que ele questionasse e pedisse a recontagem de votos na Flórida, dizendo que tinha ganhado, e a Suprema Corte negou o seu pedido. Então, tudo isso incentivado por um presidente que não reconhece a derrota. Não reconhece a derrota. Nós temos agora uma situação crítica nos Estados Unidos, um prelúdio do que pode acontecer no Brasil, caso
Jair Bolsonaro seja derrotado, a gente espera que seja derrotado em 2022, ou quando você elege terroristas, quando você elege milicianos, quando você elege criminosos presidentes de um país. O que eles são, a atitude que eles estão promovendo é a atitude de criminosos, de terroristas que estão incentivando atos de violência contra o governo que eles ocupam o cargo. É isso que você pode esperar. Você não pode esperar nada menos do que isso. Uma insurreição, um golpe de Estado nos Estados Unidos da América em 2021. Um golpe de Estado sendo conduzido e praticado às abertas porque Donald Trump não aceita que perdeu a eleição. Inacreditável. Se fossem negros, se esses manifestantes fossem negros, como já teve exemplo, eu não estou tirando um exemplo absurdo da minha cabeça. Há 4 meses atrás, manifestantes do Black Lives Matter, desarmados, pacificamente manifestando nas ruas do Distrito de Colômbia, foram violentamente reprimidos pela Guarda Nacional e pela polícia do Distrito de Colômbia, pela polícia de Washington, foram violentamente reprimidos para que Donald Trump pudesse atravessar a rua e tirar uma foto com uma Bíblia na frente de uma igreja. Foram violentamente reprimidos. E agora você tem manifestantes armados invadindo uma sessão do Congresso Nacional nos Estados Unidos, ocupando um prédio federal, ocupando a Câmara do Senado, ocupando a Câmara da Casa dos Representantes. E a polícia e a Guarda Nacional dizem que não podem fazer nada. Inacreditável. Inacreditável essa situação. Isso é o que estão se tornando as democracias ao redor do mundo no crescimento dessa extrema-direita. E é exatamente por isso que eu iniciei essa página e construí esse canal e iniciei essa página. Porque essa situação está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, e é exatamente como as democracias morrem. As democracias não morrem, não é com um golpe comunista. É através de insurreição interna de pessoas mal informadas, de pessoas que estão sendo enganadas por autoridades que deveriam informar e esclarecer seus eleitores, esclarecer sua população do que realmente está acontecendo. Mas eles estão conduzindo uma massa por desinformação, conduzindo uma massa para insurreição e para usurpar governos legitimamente eleitos nos diversos países ao redor do mundo. Triste episódio a gente tem de noticiar isso aqui hoje, na hora da democracia.